Bem, pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui falando sobre o beta. Essa aula aqui é complemento da aula anterior, onde eu falei um pouco mais sobre o beta. Essa aula aqui eu vou tentar dar uma finalizada e para depois a gente ir na parte de matemática do cálculo, né? O que eu tenho para falar para você nessa aula? Só um lembrete, se você caiu aqui de paraquedas e está vendo essa aula aqui porque você pesquisou no YouTube sobre o beta, quero lembrar para você que essa aula faz parte de um treinamento de análise fundamentalista. Na descrição do vídeo você tem acesso à playlist, que a playlist vai te levar até o treinamento inteiro sobre a análise de fundamentos de empresas, e aí você vai saber por que a gente chegou nesse assunto. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre análise fundamentalista de empresa, acesse a playlist e veja desde o início para você aprender um pouco mais. Se gostar da minha didática, gostar desse vídeo e gostar da playlist, compartilhe esse vídeo, essa playlist, esse canal com as pessoas que queiram aprender mais sobre renda variável, porque eu estou tentando entregar aqui conteúdo de uma forma gratuita. E se você entendeu o que eu estou falando, dá um ok em entendi aqui nos comentários. Por quê? Para eu saber se a minha didática está sendo efetiva para o público que está assistindo. Eu estou tentando ser o mais abrangente possível. Às vezes, quando a gente é mais abrangente ao extremo, acaba que a nossa didática fica muito básica. Então, às vezes, você está com um perfil mais técnico ou mais básico. Eu preciso entender quem é você que está me assistindo, para poder eu tentar fazer com que a didática seja do seu alcance, eu consiga passar o conhecimento para você. Mas falando sobre o beta, né? O que seria o beta na mensuração de risco? O beta é a mensuração de risco. Estudando diversos casos no mercado, a gente consegue compreender sobre isso. Quando a gente vai fazer uma análise de taxa de retorno sobre investimento, seja na arbitragem, que é o APM, ou seja no CAPM, quando a gente vai fazer o nosso cálculo de arbitragem, a gente utiliza o beta. E esse beta que a gente vai estar utilizando, ele vai ser impulsionador ali, vai dar o resultado da nossa taxa de retorno. Ele vai fazer parte do cálculo da taxa de retorno. E quando você, por exemplo, tem uma carteira que não é diversificável, que está 100% ligada às commodities como um todo, seja petróleo, seja minério de ferro, seja as commodities agrícolas, e qualquer problema que a gente tenha na economia global como um todo, vai interferir no resultado daquela empresa. Interferir no resultado daquela empresa, o que acontece? Você vai ter um beta direcionado às commodities, que é o quê? A relação de risco, uma correlação direta com a economia global. Se a economia global estiver em recessão, estiver ruim, o que vai acontecer com aquelas commodities? Vão estar com problemas e vai refletir diretamente a tua empresa. Então, uma forma de você diversificar o risco é você ter uma carteira mais pulverizada em ativos que não sejam tão correlacionados. Para você não ter essa correlação com os ativos dentro da tua carteira, é interessante você verificar a correlação entre diversos ativos, onde você vai ter betas diferentes. Um ativo você vai ter um beta mais correlacionado com as commodities, outro ativo você vai ter um beta menos correlacionado com as commodities, e assim você consegue formar uma carteira um pouco mais eficiente sem correr tanto risco. A ideia aqui não é dizer para você qual seria a carteira mais eficiente, mas é uma carteira que poderia mitigar o teu risco de uma maneira mais objetiva. Como eu vou diversificar o meu risco para poder eu ter um resultado mais significativo e ter um resultado recorrente? Porque não adianta você ter resultado significativo que ele não seja recorrente. Então, e aí começa a não ser tão interessante. Então, um beta nada mais é do que uma tentativa matemática de a gente tentar replicar aquele risco não diversificável na nossa carteira de investimentos. Então, a gente tenta identificar quais são os riscos inerentes à nossa carteira, tenta identificar a correlação entre esses mais diversos riscos, e dentro dessa identificação de correlação entre os riscos que nós temos na nossa carteira de investimento, aí a gente tenta pegar aquele risco que não é diversificável e faz o nosso cálculo matemático. Então isso seria o beta, uma forma matemática, e acho que é a mais engenhosa hoje no mercado, de você tentar buscar identificar o risco que a gente não consegue diversificar. Uma coisa é a gente diversificar entre pegar uma commodity, como eu te falei, e identificar o beta daquela commodity com o beta na nossa carteira, e aí a gente vê se está correlacionado, e aí a gente diversificar. A gente vai investir no varejo e vai investir em companhias elétricas, por exemplo. A gente está diversificando o beta, está diversificando o risco da nossa carteira, vamos dizer assim. Então, quando você
tem aquele risco que não é diversificável. O que é o risco não diversificável? O índice inflacionário subir de uma hora para outra. Você teve a taxa de juros subindo sem saber por que está tendo aquela alta naquela taxa de juros. O país teve que emitir moeda, ou teve um problema de pandemia, como a gente teve no problema passado, ou a gente teve um problema na economia global, a quebra de um banco americano. São riscos que a gente não tem como diversificar. A gente não tem como saber se aquilo realmente vai acontecer. E como a gente não sabe se aquilo vai acontecer, a gente não tem como diversificar, não é? Então, se a gente não tem como diversificar, como é que é a forma mais engenhosa, em cima de dados matemáticos, que a gente consegue pegar aquele risco não diversificável, ok? E transformar ele num cálculo matemático? É o beta. Então, o beta nada mais é do que um cálculo de risco que a gente não consegue diversificar. E aí a gente utiliza ele dentro dos nossos múltiplos matemáticos de taxa de retorno sobre os investimentos, que seria lá o APM, seria o CAPM, para poder a gente chegar ao nosso resultado de taxa de retorno dos ativos, para depois a gente fazer lá na frente a ponderação da nossa carteira para verificar qual é a que dá melhor risco-retorno para a gente. E aí a gente definindo a carteira de melhor risco-retorno, e aí a gente vai verificar depois os ativos com preços-alvo em cima de fluxo de caixa futuro, trazendo a valor presente, essas coisas todas que a gente ainda vai estudar aqui na nossas videoaulas, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tentei passar para você nesse vídeo qual o significado realmente do beta, por que a gente tem que estudar e a gente verificar esses riscos inerentes às nossas operações, para poder você entender de uma forma, uma vez por todas, por que você está estudando isso. Porque às vezes, eu estou estudando uma porrada de coisa, para que eu vou usar, né? É uma pergunta às vezes que ficava na minha cabeça. Para que eu vou usar? Vou estudar isso ou se eu não vou usar na minha vida? Por que eu vou estudar química se eu não vou ser um químico? Então, eu estou te dando um motivo do porquê você tem que estudar a fundo o beta dos ativos, o beta das correlações que você está utilizando, dos ativos que você está utilizando com o risco de mercado, para poder você verificar se vai fazer sentido ou não uma alocação naquele ativo ou no outro e tal, e o seu risco de carteira, tá bom? Aguardo você na próxima aula para te dar continuidade a esse estudo, para eu poder te entregar mais conteúdo. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos que queiram aprender mais sobre renda variável, que queiram entender mais sobre o mercado de análise fundamentalista, e deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like. Grande abraço, até o próximo vídeo e até a próxima semana. Tchau, tchau!